Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, eu não sei a que horas vai chegar esse vídeo para você, esse podcast. Quero estar apresentando hoje o melhor e um dos melhores podcasts, igual de quinta-feira passado. Hoje estamos aqui com nomes ilustres na nossa sala VIP. Então eu venho convidar você para entrar e ficar conosco, desde já agradecendo aos nossos colaboradores, Grupo Marquinhos aqui com a gente também nas plataformas. Quero agradecer já desde antemão Autoposto Colonial, Autoposto Europarque, que já está conosco. Também o nosso grande amigo e parceiro, Abimael Rego, minha sócia e amiga parceira, Fernanda Correia. Um bom dia a todos e pode abrir a mesa, João. Aqui eu quero apresentar para vocês que já conhecem, né, obviamente, minha sócia, Fernanda Correia. Bom dia. Nosso querido amigo e parceiro, Marquinhos, do Grupo Marquinhos. E o nosso grande amigo, Abimael Rego. É muito bom estar com todos vocês. Eu tenho um grande defeito, gente, porque parece que eu tô na rádio e não tô. Então, peraí que eu vou desengessar. Bora lá. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, então. Fernanda, tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia, João. Bom dia, Abimael. Bem contigo? Graças a Deus. Tudo ótimo. Marquinhos, tudo bem contigo? Rapaz, graças a Deus também, Jussara. Eu quero estar mandando um grande abraço aqui a uma dupla sertaneja que vai se apresentar aqui quinta-feira que vem, né? O nome dele, me enrolei aqui, tá, gente? Mas vai passar aqui na tela, me perdoem. Mas é um dos nossos colaboradores que está nos ajudando aqui com a Sala VIP. Agradecer a Deus em primeiro lugar por esta grande oportunidade de estarmos juntos. Hoje nós vamos aqui a um bate-papo gostoso com todo o trabalho que o Grupo Marquinhos tem feito em nossa cidade, hoje atuando como secretário, mas o nosso forte hoje é falarmos sobre o Grupo Marquinhos e tudo que ele traz de desenvolvimento para a nossa cidade, a parceria que ele tem com todos nós, e também o Abimael Rego vai trazer um pouco da sua história, do seu trabalho, de performar pessoas dentro da área da construção civil e todos os planos que temos para financiamento de casa. É isso, né, Abimael? Exatamente. Olha aqui, ó, Grupo Marquinhos aparecendo para vocês. Então, desde já eu deixo um grande abraço ao nosso querido João, que nos apoia, aguenta a nossa loucura, ao Robson e também ao Cláudio, que nos convidou a fazer parte do grupo da Rádio Jornal. Desde já eu deixo as minhas sinceras considerações. Bora lá, Marquinhos. Vamos lá, vamos sangrar o Marquinho primeiro, né, gente? Vamos relaxar. Fala uma coisa aqui pra gente. Quer dizer, então, que você é corintiano? Graças a Deus. Com todo respeito aí às torcidas, nações aí. Mas é uma paixão que começou desde cedo, né? Sim. Do meu pai, dos meus irmãos. Então, é uma família cheia de corintianos, mas também tem palmeirense, tem São Paulino, tem santista, uma família bem democrática. Sério. Eu vou agora passar a bola para Fernanda. Ela vai bater um papo aqui com o nosso querido convidado, o Marquinhos. Eu também vou interagir. Fernanda, fique à vontade para mostrar para a nossa população um pouco mais desse cara, parceiro, amigo, camarada, né? Vamos sangrar ele um pouquinho. Marquinhos, seja bem-vindo ao podcast Sala VIP. É um prazer estar com você, sabendo um pouquinho da sua história, conhecendo você hoje como um empresário que atua aí há mais de 20 anos em Indaiatuba, perfeito, consolidado, tem uma história muito bacana de vida. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente hoje, como você começou, como você chegou aqui. Fernanda, bom dia, é uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa manhã e participar desse canal tão importante e um canal de comunicação que é a Rádio Jornal, né? Que a gente sabe que é a importância para a nossa cidade, não só aqui para toda a região, né? Posso comentar desde o zero aqui? Com certeza, fique à vontade. Primeiro, eu sempre falo que Deus usa as pessoas, né, para que a gente possa alcançar voos maiores, né? Sim. Eu tenho um testemunho muito bonito aqui, que eu queria começar aqui a agradecer a minha família, né? E já mandar um beijo para minha esposa Leila, para minha filha Alice, minha filha Beatriz, pessoas que eu amo muito. Mas uma especial também a minha irmã Helena, né? Que ela tem participação fundamental nessa trajetória toda. Eu já fui servente de pedreiro, já fui engraxate, já fui vendedor de sorvete, né? E falo isso com muita propriedade, com muita alegria, né? Sim. Que não deixa de ser uma profissão, né? Onde a gente consegue aí criar, ser uma pessoa nova, né? Com tudo isso aí. E a minha irmã, a Helena, quando eu trabalhava no bar do meu irmão, depois de tantas profissões que eu passei aí, eu trabalhava no bar do meu irmão, aí um certo dia ela me convidou para fazer uma entrevista num colega despachante. Olha que história, né? E eu nunca tinha trabalhado com documento, com papéis, né? E aí eu tive uma experiência muito boa, só que esse ser humano, hoje infelizmente não está mais com a gente, que é o Sérgio Perim,
era o dono do despachante Pisa aqui na cidade, né? E comecei a trabalhar com eles lá através da minha irmã, onde ele me falou que eu não levava jeito para trabalhar em despachante. Então é um pouquinho, eu quero só resumir um pouco da história, que é longa, tá? Mas aí ele falou que ia me colocar no lugar que ele entenderia que lá eu poderia me dar melhor. Então eu trabalhei 60 dias nesse despachante, e aí ele me levou a trabalhar na Ciretran, que hoje é Poupa Tempo, né? Então era na 110ª circunscrição regional de Indaiatuba, onde o José Carlos de Mello, né, um grande amigo meu que trabalha na prefeitura, era o encarregado dessa Ciretran. Onde também trabalhei com o Adão José Brésio, um dos maiores, uma das pessoas mais conhecidas da cidade da placa, né? Que é o Adão da placa. O Adão da placa. Então eu fui trabalhar para carimbar processo. Fui ser tesoureiro da Associação Comercial, Associação dos Despachantes de Indaiatuba, onde eu passei a servir 20 despachantes. Então as pessoas entravam com processo e eu carimbava, né? Para saber quantos processos cada despachante dava entrada por dia, eu controlava o financeiro dessa associação. E aí fui criando uma certa amizade, né, com o José Carlos de Mello. Foi até que um dia ele me deu a oportunidade de conferir os processos que entravam dos despachantes, né, que era para atender a população. Os processos de transferência, licenciamento. E lembrando que eu entrei na Ciretran, eu tinha meus 13 anos, de 13 para 14 anos, né? Entrei em 89 e saí em 99. Então eu tive o prazer de trabalhar 10 anos nesse lugar, nessa repartição pública aí. E aí fui criando bagagem, criando, né, conhecimento e comecei a aprender. E tive a primeira oportunidade de ser conferente do Ciretran. E aí como a minha história começa, né? Sim. Onde eu cheguei como Grupo Marquinhos, né? Aprendi o serviço, peguei uma certa experiência, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o José Carlos de Mello aí. E nessa trajetória toda, quando eu tinha 18 anos, 5 anos já trabalhando no Detran, no Ciretran, a doutora Sandra Santa Rosa, onde eu tenho um carisma, uma gratidão por ela, que ela me deu a oportunidade de ser encarregado da Ciretran, onde só poderia ser, Abimael, encarregado com 21 anos. E ela fez uma portaria interna, sim, assumindo toda a responsabilidade se alguma coisa acontecesse. Eu nunca mais esqueço que ela falou: filho, se você aprontar, eu coloco você na cadeia, né? Então você vê que é uma história, né? E ela me deu essa oportunidade. E aí eu fiquei de encarregado de 18 praticamente até os 24 anos. Então, onde foi que durou aí 10 anos nessa repartição pública. Nossa. E depois, é normal, vem delegados novos e querem mudar, né, toda a equipe. E aí veio um delegado novo, onde ele entendeu que precisava ser mudada essa equipe. E aí eu acabei sendo demitido, né? Isso em 99. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Trabalhando 10 anos no lugar e eu não tinha expectativa, o que eu ia fazer, né? E aí eu pensei: puxa vida, né? O que eu sei fazer de melhor, modesta parte? É de documentação de veículo, né? 10 anos de experiência, por que não abrir o meu despachante, né? E aí, quando eu saí, qual foi a primeira coisa que me falaram? Marquinhos, agora você vai ficar tranquilo, cara, porque vai chover convite de tudo que é lado. Então eu falo para vocês como que é a vida da gente, né? Eu servia ao mesmo tempo, então depois eu preciso ser empregado em algum lugar, né? Quando eu saí, ninguém me fez um convite para trabalhar. Então são as decepções da vida, né? Mas faz parte, né? Tudo é um processo. Sim. E aí eu entendi que, então, por isso que eu decidi abrir o despachante, porque o momento era trabalhar em algum despachante. Então eram 20 despachantes que eu estava esperando uma oferta, né? Um convite de algum desses 20. Sim, com muitos anos, né? E não veio esse convite. Mas também entendo que, né? A vida é feita de amadurecer, né? Então a gente amadurece. E aí abriu o despachante, Grupo Marquinhos. Na época era despachante MM, em 2000, sim, tá? Por que MM? Um pouquinho dessa história. Porque eu convidei um amigo meu que trabalhava no despachante também, que tinha uma experiência muito grande, e também chamava Marquinhos, que é o Marco Geribola, que é um grande amigo meu, que começamos como sócio, então MM de Marquinhos e Marquinhos. Infelizmente não deu certo a sociedade, mas graças a Deus a gente saiu de uma forma positiva. Essa sociedade é legal destacar, né? Porque hoje, graças a Deus, ele está prosperando muito, fico muito feliz. Se sociedade sempre tem desgaste, né? Quando você separa uma sociedade. E essa sociedade foi feita de uma forma muito positiva e hoje ele está bem com a esposa, com a filha dele. E aí criei o Grupo Marquinhos, o MM aí. E em 2005... de 5 anos de despachante, eu fui crescendo, fui ganhando, né, mercado, ganhando espaço, mercado.
E aí, por que não a autoescola, né? Aí vem a autoescola. Então, só para lembrar que não foi autoescola, despachante e corretora. Começou com o despachante. E aí, em 2005, a minha esposa Leila já tinha uma bagagem muito grande, né? Um know-how na área de autoescola. E por que não abrir a autoescola? Aí abrimos a autoescola em 2005. Então, ficou despachante Marquinhos e autoescola Marquinhos. Aí mudou o nome, né? Aí, passados alguns anos, veio a cobrança. Marquinhos, você tem autoescola, tem despachante, por que não corretora de seguro? Aí começa a história da corretora de seguro. Aí virou segmentos Grupo Marquinhos. Legal. Então, por isso que hoje, né, autoescola, despachante e corretora. Então, foi tudo gradativo, não foi nada assim agressivo, né? Então, hoje o Grupo Marquinhos tem esses 3 segmentos devido a essa história, né? E hoje, graças a Deus, aí, no ramo de autoescola e despachante, uma das maiores da cidade, né? Mas isso eu quero agradecer aos nossos clientes, né? Eu sempre falo que quem paga nossas contas são os nossos clientes. Então, tem que ser grato, né? Aqueles que são fiel, que têm aquela fidelidade com o Grupo Marquinhos. Marquinhos, você sabe que a sua história com a história do Abimael não é muito diferente, né? Então, para todos aqui, eu quero apresentar o nosso convidado, Abimael Rego. Ele é engenheiro, né? Ele é um engenheiro formado e também atuou como sócio numa autoescola em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu queria que ele contasse para nós, Abimael, por gentileza, essa associação e essa desassociação que você teve na sua história de vida. Como você engrenou dentro do ramo de autoescola, que não é despachante, mas sim autoescola, e o que te trouxe para o ramo de trabalhar com imobiliário, do ramo imobiliário. Então fala um pouquinho para nós, para a população de Indaiatuba, e aonde quer que chegue esse vídeo, o que agregou, o que desagregou e como é que você chegou nisso? Partindo do ponto de que você foi sócio de uma grande, Marquinhos, uma grande autoescola. Que legal. Mas eu busquei saber, viu? Uma imensa autoescola dentro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que os vídeos que eu vi foi assim, estarrecedor, de tantos alunos e só feedbacks bons. Conta um pouco para nós, Abimael. Essa é uma história bem interessante. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, Aline, Jussara, todos os nossos ouvintes. Vou contar um pouco da nossa história, da minha história aqui no programa. Eu comecei na autoescola porque meu irmão era gerente de uma das maiores autoescolas ali do estado do Mato Grosso do Sul. Seu irmão já era gerente? Já era gerente já. Sim. Um abraço pro Arley, que está nos ouvindo aí. E ele me convidou para trabalhar como vendedor nessa autoescola. Vendedor de produtos e serviços ali, né? Mostrar os planos de habilitação e tudo mais. E eu lembro que a empresa onde ele trabalha, ela cresceu de tal forma que eles abriram outra filial. E nessa filial, eu lembro que foi decorrendo 1 ano, 2 anos, o meu irmão fez uma proposta para ficar com ela de maneira integral. Sim. E foi bastante interessante. Qual era o nome? A autoescola que ele trabalhava chamava-se Windicar. Aí depois ele virou uma filial da Windicar e se transformou em primeira opção. Certo. O nome da autoescola se transformou em primeira opção. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade ali de venda. Eu gostava de negociar, mas eu tinha dificuldade de vender. Que negociar uma coisa e vender é diferente. Totalmente diferente. E eu lembro que eu saí dessa autoescola da Windicar como uma das pessoas que mais vendeu habilitação dentro de um período, por exemplo. Eu lembro que no mês de dezembro eu vendi quase 130 habilitações. Nossa. E a meta da empresa total era de 150. Então, assim, eu lembro que eu tinha dificuldade e eu lembro do ápice. Que eu lembro que isso é até um recorde, eu não lembro se alguém conseguiu quebrar isso de vendas, né? Dentro de um mês, naquele segmento ali. E foi uma grande oportunidade para mim, eu cresci muito nesse segmento, sou eternamente grato ao Valdir, que na época era o meu patrão, uma excelente pessoa, até hoje admiro e respeito, aprendi muito no segmento de autoescola com os meus patrões e levei isso para minha vida. Chegando nessa oportunidade que meu irmão teve de ser o dono dessa autoescola, ele fez a proposta, comprou a parte do sócio dele, do ex-patrão dele e seguiu adiante. Começou pequeno, numa portinha na Rua Rui Barbosa, ali no centro de Campo Grande. Eu era como se fosse o faz tudo ali. Certo. Eu trabalhei como o primeiro vendedor dele. Nesse primeiro mês eu lembro que a gente vendeu aproximadamente 48 habilitações, né? Era muito interessante, porque era o primeiro mês, então a gente estava começando do zero. E aí a gente foi galopando. Eu lembro que nesse período eu já estava fazendo curso de engenharia de produção. E depois que eu estava finalizando meu curso de engenharia, lá nos últimos 2 anos, que o curso é de 5 anos, eu precisei me ausentar para fazer um estágio.
e fui fazer um estágio num grande grupo, que é o Grupo Votorantim Siderurgia. E esses 2 anos que eu trabalhei, 2 anos e meio mais ou menos que eu trabalhei como estagiário, eu trabalhei com o Chico, né? O nome dele é Francisco, que ele era um gestor comercial da empresa Votorantim lá em Campo Grande, no escritório comercial. Então a gente trabalhava com várias empresas no segmento ali de construção civil. Então, olha só, eu comecei minha carreira trabalhando em autopeças, na Avenida Bandeirantes, autopeças Gutê na época. Eu trabalhei 3 anos, dos meus 16 até eu começar a trabalhar na autoescola. Depois eu fiquei 2 anos para concluir meu curso de formação de engenharia de produção, trabalhando nessa multinacional que é a Votorantim, que tem vários segmentos. E dentro dessa empresa, a minha mente ela expandiu de uma maneira muito grande, onde eu pude ter a visão de grandes coisas, de grandes projetos, de grandes negócios e de grandes negociações. Certo. Então, quando eu me formei, inclusive, é até engraçado que até a conclusão do meu curso, quando eu fiz o TCC, também não tinha nada a ver com nenhum desses segmentos. Certo. Eu estava trabalhando com meu irmão na autoescola, depois eu fui fazer o estágio numa siderurgia, né, de metais, e o TCC foi com a empresa chamada BR Foods, né, junto com o Pablo, os outros colegas meus, o Luiz Fernando, que trabalhava nessas empresas grandes, né, multinacionais do segmento de alimentos. Então, assim, eu tive várias oportunidades de conhecer vários negócios num curto período de tempo. E eu tive uma grande oportunidade de ter visão e de conversar com grandes gestores, com grandes executivos. Então, concluindo o meu curso, eu voltei para a autoescola com uma outra bagagem. Só que como é que você pega uma bagagem desse tamanho para colocar numa empresa pequena, familiar, com poucos funcionários? Engraçado que quando eu voltei, eu não sabia nem o que fazer na empresa, na autoescola, porque não dava mais para voltar. Não cabia. Não encaixava mais. Eu não conseguia voltar como vendedor. Então eu falei assim, ele me perguntou, e aí, Ben, o que você quer fazer aqui? Aí eu falei, sei lá, me põe aí como um gerente administrativo que eu vou administrando aquilo que eu acredito que dê para fazer. Sim. Então, nesse meio tempo, eu fui trabalhando até o máximo que eu poderia chegar com a empresa e com o negócio. Lá você não atuava no ramo imobiliário? Não. Zero. Nunca pensei em trabalhar no ramo imobiliário. Então, como é que foi essa transição? Esse salto. Eu saí de lá, depois de um tempo, eu já estava pensando em sair, porque eu queria trabalhar em um lugar onde eu conseguiria botar em prática tudo aquilo que eu gostaria de fazer, numa grande empresa. Foi aí, então, que eu conheci o Paulo Silva, né? Que quando eu chamei ele para trabalhar com a gente, o Paulo Silva é um grande executivo, trabalhou em companhias ali, companhias públicas como diretor financeiro, uma pessoa muito esclarecida. Sim. E eu coloquei ele justamente para eu sair. Porque meu irmão era o dono, eu queria deixar meu irmão em boas mãos. Sim. Com um bom sócio, né, administrador. Foi então que aí veio o convite para eu me tornar sócio da empresa. Então eles me deram a sociedade, parte da sociedade, me deram 20% da empresa, assim, ó. Porque a proposta era, ele só aceitaria ser sócio, essa pessoa que eu chamei, se eu fosse um dos sócios também. Certo. Então meio que me amarrou lá. Certo. Então, eu topei o desafio e a gente correu para chegar até o topo. Então a gente começou de uma filial e se transformou numa das maiores, se não for a maior autoescola ali do estado, assim, dentro da cidade. Só um minutinho, uma pergunta para você, Marquinhos, e para você, Abimael, e para você também, que ela também fazia parte, tá? Fazia parte de tudo isso. Uma pergunta aqui para você, Marquinho. Qual o tamanho da responsabilidade que vocês, no caso, têm de habilitar pessoas? Porque, veja bem, uma pessoa chega na autoescola, agora já vamos falar da corretora, mas falando de autoescola, ela chega crua. E aqueles que já chegam viciados, né, já chegam errados, eu dirijo. Como que vocês conseguem, antigamente, porque hoje você tem o grupo que faz tudo isso, mas você está sempre lá, você está atuante dentro da situação. Mas qual é a sensação de hoje você ver o tamanho da nossa cidade com quase 300 mil habitantes, né? Nós estamos com 285 mil habitantes, segundo o IBGE. Como que você se sente? Porque eu busquei pelo IBGE, mais de 47% dos moradores de Indaiatuba e região mais próximas são habilitados pelo Grupo Marquinhos. Bacana. Qual é o peso disso hoje para você e o peso que foi isso para vocês? Qual é a diferença de uma pessoa que não dirige, chega lá crua, e uma pessoa que já dirige, que ela chega lá estragada, né? A gente costuma que chega estragada. Qual é o tamanho da responsabilidade?
Posso, Bimael? Por favor. Uma pergunta muito bacana, né? A primeira chama-se responsabilidade, como você já começa, né? Certo. Acho que é um trabalho, uma equipe, que nós trabalhamos muito para reciclar sempre os nossos instrutores, né? E eu falo que os nossos instrutores hoje, eles são psicólogo, terapeuta, professores, né? Então, acho que é o papel deles, né? Quando ele pega um aluno cru, eu falo que é mais fácil trabalhar com esse aluno cru. Porque o aluno cru, ele tem um pouco mais, com todo respeito, de uma educação, né? Que ele vai entender que o profissional está ali para orientar, para explicar, e ele vai entender que é necessário passar por aquele processo. Agora, o aluno que já tem um monte de vícios, não querendo generalizar, tá? Sim. A gente tem uma dificuldade maior, porque como que o professor vai passar para ele o que ele tem que fazer para passar no dia do exame? E muitas vezes o aluno entra na autoescola, o Abimael, tenho certeza que vai concordar com eu falar, ele entra achando que já sabe tudo, né? E a nossa autoescola não é preparar o aluno para passar no exame, é preparar o aluno para ele ir para o trânsito, né? Com bastante segurança. E então por isso que a gente tem trabalhado muito com os nossos instrutores, né? Bastante palestra motivacional, palestra a gente traz grandes gestores para poder educar também os nossos professores, nossos instrutores, para justamente mostrar para o aluno que tem as duas situações, o cru e o pronto, né? Então não tem o cru nem o pronto, porque esse que chega cheio de vício, ele não está pronto, correto, Bimael, né? Perfeito. Ele tem mais pensa. Ele pensa, porque no dia do exame, a gente fala colocar o veículo em movimento com as devidas cautelas. O que é isso, né? É olhar no retrovisor, é puxar o freio de mão. E a gente que tem vícios, né, Acabou, Fernando, não Bimael, existe né? isso. Não existe no dia do exame. E aí chega no dia do exame, não é perseguição do examinador. Ele vai reprovar mesmo, né? Porque o cara não tem essa habilidade o instrutor passou, o professor, a gente fala instrutor e professor no mesmo sentido. Ele passou que no dia do exame tem que ter todos esses cuidados. E o cara que tem essa mania, ele chega no dia do exame querendo passar por cima, achando que é o dono da verdade e não funciona dessa maneira. Sim. Então esse é o papel do Grupo Marquinhos, né? Nós preparar o aluno para que nesse dia ele entenda assim, que no dia do exame é uma prova. Não importa se ele vai fazer uma prova escrita, uma prova prática, mas ele tem que estar preparado para receber e ser humilde de reconhecer que o professor é o maior, né, instrutor no momento ali. Maior autoridade. Né? Então é isso que às vezes esses paradigmas, essas barreiras que a gente tenta quebrar, né? Que a gente tem visto aí que o cara acha que é a última bolacha do pacote, desculpa, mas não funciona assim, entendeu? No Grupo Marquinhos ele tem que ter um respeito, né, com os nossos professores, é isso que a gente procura passar para os nossos alunos. Deixa eu falar rapidamente aqui para vocês. Gente, a nossa sala VIP, ela tem o apoio aqui do nosso querido Grupo Marquinhos, né, e também do Alto Posto Europarque e o Alto Posto Colonial. Gostaria de estar lembrando a vocês que esses dois parceiros aqui da sala VIP, eles nunca foram alvos de denúncia, nem o Grupo Marquinhos, nem o Posto Europarque e nem o Posto Colonial. Então nós gostamos de trazer uma transparência, Marquinhos, assim, ó, são os nossos colaboradores, né? Porém, são colaboradores que no Posto Europarque e no Posto Colonial, Alto Posto Colonial e Alto Posto Europarque nunca foram alvos de denúncia. Lá você encontra o combustível Shell, marca Shell, bandeira Shell, combustível Shell. Então abasteça no Alto Posto Colonial e no Alto Posto Europarque com toda a tranquilidade e transparência no atendimento e também na familiaridade que eles têm. Eles passam isso para conosco e todos os clientes. Não pensem duas vezes, tá? Não façam como muitos fazem. Eu vou só pelo preço. Não, cuidado com o que você faz com o seu carro, com o seu automóvel, porque depois o custo para consertar o carro, para consertar uma bomba de gasolina, para limpar um bico, se torna mais caro do que um abastecimento de 40, 50, 100 reais que você está abastecendo. O Grupo Marquinhos, hoje há mais de 20 anos na nossa cidade, daqui a pouquinho falando também da corretora, o Grupo Marquinhos, tanto em despachante quanto como autoescola, tem a maior credibilidade da minha parte, da parte de todos os meus colegas de trabalho, de todas as pessoas com quem eu convivo. Nunca foram alvos de denúncias, alunos nunca tiveram habilitações compradas e sim, tiradas devido aos cursos, às aulas e à presença dentro do Grupo Marquinhos. Isso é muito bom salientar, que o Grupo Marquinhos nunca foi alvo de nenhum tipo de denúncia, nunca teve uma inadimplência, nunca teve uma CPI, como em muitas outras autoescolas e despachantes em Indaiatuba acontece, ficam por baixo do pano. Então eu digo para vocês que vai nos assistir, você vai tirar a sua primeira habilitação? Vai. Você que é deficiente físico, procure o Grupo Marquinhos. Você vai estar sendo muito bem orientado, direcionado para a sua primeira habilitação, ou até mesmo as pessoas, mas eu tenho 70 anos,
eu gostaria de tirar minha habilitação. Gente, idade. Daqui a pouquinho o Abimael vai falar sobre isso também, relacionado a comprar o seu primeiro imóvel, tá? Tudo é falta de informação, né, Fernanda? Sim. Eu gostaria que a Fernanda dissesse, agora salientasse para nós um caso, o qual ela me contou, de um aluno em Campo Grande, que ele não estava hábil para passar no exame. Então, assim, ela levantou um caso aqui para mim, no decorrer da semana, que assim me chamou a atenção. Muitas vezes a pessoa está tirando a habilitação, ela não está pronta para ir para o exame, mas aí a outra pessoa, de contrapartida, acha que a autoescola está sabotando, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco, Fernanda, sobre isso. Lá em Campo Grande, né? Eu falo que eu sou sul-mato-grossense, mas lá em Campo Grande, na autoescola, tivemos um caso de um aluno, tinha 18 anos, primeira habilitação, e aluno, 18 anos, para a mãe ainda um bebê, né? E a mãe chegou na autoescola furiosa, porque o aluno já tinha feito um número X de aulas, hoje existe a biometria, então tem um número X, né? Um número mínimo para você fazer aulas de carro. E aí o aluno foi para a mãe, o aluno falava para a mãe que ele estava ótimo, que o instrutor não queria liberar ele para fazer o exame. Em um exame que o professor faz antes de mandar o aluno para fazer o exame prático no Detran, o aluno tinha perdido 80 pontos no pré-exame que o professor faz. O exame, para você ser aprovado no Detran, você não pode ter mais que 3 faltas, né? Mais que 3 penalidades. Foi assim? Sempre foi nesse segmento? Não, o que a Fernanda está falando é o que acontece na prática mesmo. E então, aí a mãe chegou brava lá na autoescola, falando alto lá na ilha, né, que a gente chamava. E aí nós tiramos a pessoa de perto, a mãe, chamamos para a sala para a gente conversar. E por sorte o instrutor do aluno estava lá. A gente já estava acompanhando por cima o que estava acontecendo, né, do caso do aluno. E aí eu chamei a mãe, perguntei para ela o que estava acontecendo. Porque vocês estão querendo tomar o meu dinheiro? e porque vocês muito estão... sério. Muito brava mesmo. E aí, na hora, a gente tenta acalmar os ânimos, né? E uma das falas que eu fiz para a mãe foi o seguinte. Falei, olha, não é interesse da autoescola tomar dinheiro de ninguém. O interessante para a autoescola é que seu filho entre, faça as aulas, passe no exame e dê lugar para outro. Não é interessante você ficar mantendo o aluno dentro da autoescola nessas condições, porque o aluno ele acaba ocupando a agenda do instrutor para os novos alunos que estão entrando. E aí, porque o instrutor não quer liberar meu filho para o exame. Como as aulas são gravadas, né? Tem audiometria e videometria, são gravadas, nós mostramos um trecho do pré-exame que o instrutor tinha feito com o filho dela. O filho dela não olhava no retrovisor, olhava para a embreagem, passava os pares, né? Não aproximava da faixa de contenção para fazer conversão. Então, todas as penalidades que ele não poderia cometer, ele cometia. E ali, nos vídeos, eu falo que a biometria dentro da autoescola ajudou muito nisso, para diminuir todos os problemas que tinha antes, né? De assédio de instrutor ou de assédio de aluno para instrutor também, porque acontece. E dentro dessas aulas mesmo, do aluno poder acompanhar depois o que ele cometeu de penalidade, de que possa impedi-lo de ir para o exame. E nesse caso aconteceu. Nós mostramos, o instrutor veio, conversou com a mãe, explicou a situação. Se a gente mandasse o aluno para exame, o instrutor, ele tem uma... você pode falar melhor, Bimael? Ele tem um índice de aprovação. Se o aluno reprovasse, o índice de aprovação do instrutor, ele era rebaixado e automaticamente abaixava o índice de aprovação da autoescola. Isso acarretava para a diretoria, para o diretor de ensino, preencher todo um formulário do porquê o índice de aprovação da autoescola tinha baixado. Então, só mandava realmente para exame os alunos que estavam aptos para realmente passar. E neste caso, depois de muita conversa, a mãe compreendeu e viu que realmente o filho não estava apto para passar. E a gente conseguiu converter essa situação. Tecnicamente falando, eu não entendo, tá? Tecnicamente falando, passa-se muito por isso?
Passa, como a gente sempre destaca, né? É o reconhecimento, porque o profissional, o nosso instrutor, ele quer fazer o melhor para o aluno, né? Só que essa questão de cobrança por parte dos pais, de orçamento, tudo é como a Fernanda colocou muito bem. Tudo é questão de roubar o dinheiro do meu filho, né? Não é isso, né? A proposta é colocar realmente um aluno em condição, né? De poder dirigir, de poder levar respeito para o trânsito. Então, é isso que passa. Só que todo o comércio sempre vai ter um desgaste, né, Bimael, né, Fernanda? O que mais vai ter. É natural isso aí, né? A gente entende também o lado do pai. A gente tem que entender que às vezes é uma questão financeira, né? Isso. Que dá a impressão que existe uma máfia, desculpa falar, uma coisa pesada, né? Que muitos falam, né? E isso não existe, né? Isso a gente pode falar com toda a propriedade que não existe. Realmente é mostrar para o pai que, assim, nós somos, principalmente o Grupo Marquinhos, como a Fernanda colocou aí também, né? A experiência que ela teve nessa área, nós temos uma transparência, onde o pai, a mãe, o avô, a avó, aquele que está ligado, né? Perante o aluno ali, de conhecer a estrutura, de pegar, como você falou, nas redes sociais, né? Um pouquinho de comparar um colega com o outro, daquilo, né? né? E ver a credibilidade, né? Exatamente. Mas a gente respeita quando acontece isso, como a Fernanda falou muito bem, a gente recebe essa pessoa dentro da sala, até para não dar desgaste no balcão, né? Porque a pessoa que chega, pega aquilo ali, nunca entrou no Grupo Marquinhos, fica com uma impressão negativa, né? Exato. Agora, aquele que já é cliente, né? Há muitos anos sabe que aquilo ali é uma coisa que pode acontecer, mas não é corriqueira. Graças a Deus é bacana destacar que isso não é uma coisa que acontece também todo dia, entendeu? Sim. A pessoa que entra ali, ela tem que ter respeito. E nós preparamos a nossa equipe justamente para ter esse cuidado, né? De como atender. Porque quando você contrata um funcionário, você tem que pegar o perfil dele, entender se ele está preparado emocionalmente para receber essas pancadas. Sim. Porque não é só o bonitinho ali que você recebe o cliente, aquele calmo, aquele tranquilo. Tem aquele que nem estourado. Então, a gente hoje tem essa preparação. Sim. Quando o funcionário vai entrar no Grupo Marquinhos hoje, a gente tem esse preparo de fazer uma experiência com ele, passar por um teste, né? Porque o balcão, se recebe de tudo, né? Eu aprendi muito com um amigo meu que ele fala que o balcão ele é um mercado de peixe, né? Então, não importa em qual segmento. Não importa que segmento. Então, assim, você vende o que você quer. Você quer vender um peixe estragado? É como você falou, é vender uma carta, né? É vender uma carta, quando a gente fala vender uma carta, dois sentidos. Esses dias, se você permitir, Fernanda, Bimael, bem rapidinho aqui, é que a gente se empolga, né? Sim. O cara me perguntou, me ligou, para mim, perguntando quanto que era para comprar uma carta. Sim. Né? Mas vocês entenderam, né? O sentido de comprar uma carta. Sim. Aí eu falei assim, realmente, eu vendo sim. Nossa, aí a pessoa se empolgou, né? E como que funciona? Eu falei assim, é assim, assado. Tem... Pronto. Aí, mas peraí, eu quero comprar. Eu falei, mas eu tô vendendo. Só que você tem que fazer o médico, tem que fazer o psicotécnico, você tem que fazer o curso, fazer a parte prática. Então, não é ser... Existe o caminho a percorrer, né? Então, existe. Então, assim, como o Bimael falou, a gente vende muitas habilitações, né? Desde que seja da forma correta, né? É um procedimento que nós usamos no balcão. Lógico. Eu vendo a habilitação. Só que precisa passar pelo processo que é exigente por parte do trânsito, né? Do Detran. Bimael, fala uma coisa para nós aqui, para todo o nosso público. Como foi a transição sua de ser um sócio proprietário de uma grande autoescola, a sua transição para esse outro segmento? Você já é engenheiro, nós sabemos, né? Para você ser corretor, não sei se é assim, no ramo imobiliário. Né? Como foi essa transição e como está sendo hoje? O que você pode nos salientar? Saindo da autoescola, eu queria sair da autoescola com a missão cumprida, né? Certo. De deixar a autoescola no topo. Conseguiu? Abrimos mais 2 filiais no interior e na própria cidade. E não só chegar no topo, mas se tornar uma referência, né? Sim. Lá, inclusive, a gente era a única autoescola que tinha um instrutor psicólogo que trabalhava com pessoas habilitadas e não habilitadas, aquelas pessoas que tinham muita dificuldade em dirigir. Certo. Que era o psicólogo Lucas, inclusive. E a gente fez esse trabalho com esse diferencial. Inclusive, em sala de aula, a gente fazia um trabalho social muito grande. Que, por exemplo, a gente tinha a campanha do aluno nota 10. O aluno tirava 10 na prova do Detran, a gente dava a carteira para ele. Ou devolvia o dinheiro que ele pagou. Então a gente tinha essa parte social também, que é trabalhar com a população, aquelas pessoas de baixa renda. Em campanhas, por exemplo, que a gente fazia uma vez no ano, que é o do Dia do Consumidor, onde a gente vendia habilitação tirando alguns impostos. Então a habilitação ela caía praticamente pela metade do preço. A gente não ganhava nada com isso. É pelo social. Certo. Então se a gente então quando eu cheguei nesse ponto com a empresa, com essa sensação de missão cumprida, a empresa está próspera, está com profissionais qualificados, integrada à sociedade, junto com as forças ali. Por exemplo, a gente levava o corpo de bombeiros em sala de aula,
para falar sobre o social, o valor de uma vida, né? Sim. A Polícia Federal, a Polícia Militar, os agentes ali municipais de trânsito que lidam com o trânsito todo dia. Então, depois dessa fase, eu lembro que chegou a pandemia, né? A pandemia foi a deixa para eu deixar o segmento. Quando a pandemia chegou, eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Já tinha estabelecido ali todo o meu propósito dentro da empresa, né? E eu falei assim, a gente pensou em ir embora do país. Pra quem não conhece, a Aline é a minha esposa, tá? A gente ia embora do país, a gente tava prospectando ir para Portugal, Lisboa, temos amigos lá, inclusive. Já tinha lugar para ficar, já tinha lugar para trabalhar. E aí eu mandei meu visto pro consulado para fazer os trâmites e para cá viemos, em Indaiatuba, para nos despedir da família. Olha só. E aí o mundo deu voltas. É como se Deus falasse assim, olha, ainda não, fica aí mais um pouquinho que eu tenho um planinho para você antes de você ir embora, se você for também. Então, meu visto ficou empacado lá durante alguns meses e eu me vi, depois de 3 meses aqui, eu me vi na situação de ter que procurar alguma coisa para fazer. Eu sabia que com o currículo que eu tenho eu poderia trabalhar na indústria, ir para qualquer lugar, mas não, eu falei, não, vou ver que dá para segurar aí, eu não quis trabalhar registrado. Então eu trabalhei com um colega, um amigo chamado André, que trabalha na área de elétrica, um profissional de altíssima qualidade, como auxiliar dele aqui na cidade de Indaiatuba, e eu fui fazer esse tipo de serviço terceirizado por diárias. Foi então que surgiu uma oportunidade de fazer um curso para corretor de imóveis. Isso foi em 2021. E eu me inscrevi. E eu ganhei esse curso, né? Por conta da performance que eu tinha lá nos testes que foram feitos numa grande construtora ali na região de Campinas. E eu lembro que eu comecei a minha carreira como profissional assim, na área do segmento imobiliário. Então eu fiz esse curso, né, durante esse período. E foi um período bem duro, Jussara, porque foram 6 meses ali que eu estava trabalhando, estudando e atuando, né, como estagiário de corretor sem poder ter algum resultado, sem resultado nenhum. Mas eu estava desenvolvendo grandes projetos ali na cidade de Campinas. Foi quando um gerente dessa empresa, que era o meu gerente na época, ele saiu da empresa e na empresa que ele trabalhava, ele falou assim, Mel, na empresa onde eu trabalho tem uma sede, tem uma filial lá na sua cidade, por que você não vai lá ver essa oportunidade, né? Que eu saía daqui de Indaiatuba para ir para Campinas trabalhar lá, e tinha um gasto muito grande. Sim. E eu fui lá, inclusive foi num dia que eu fui sair para fazer compras com a minha avó, fui ajudar ela a fazer compras. Eu falei, vó, vamos dar um pulinho ali para fazer uma entrevista ali no local, é caminho para nós. E eu fui fazer essa entrevista nessa grande construtora e estou até hoje trabalhando no segmento dentro dela. E quando uma pessoa, por exemplo, nós temos aqui é curiosidade da população, que vai agora envolver também a corretora, que eu estou assim curiosíssima, mas tenho que ir por partes. Hoje, uma pessoa de 60 a 70 anos, ela tem uma dificuldade. Ela não sabe como funciona, como procurar um corretor, como procurar um consultor. Ela pensa que só indo em grandes imobiliárias ela consegue financiar uma casa. Quais são os projetos que hoje você abrange para estar financiando o primeiro imóvel de uma pessoa? Imóvel. Hoje tem várias formas da pessoa adquirir um imóvel, né? Através do financiamento imobiliário, através do programa Minha Casa Minha Vida. Certo. Hoje nós trabalhamos... E você atua nessa área? Atuamos nessa área. Certo. Imóveis aí padrão popular, né? Certo. Então hoje as pessoas que não possuem imóvel, ela está muito bem amparada, não só com a construtora, ela pode procurar diretamente a construtora para ver os planos de aquisição de imóvel. Porque hoje a pessoa ela pode financiar uma parte com um banco, com a Caixa, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E a outra parte que seria, de repente, da entrada que ela deveria ter, ela pode parcelar direto com a construtora. E tem muita gente que não sabe disso. Entendi. Hoje, nossa prefeitura aqui de Indaiatuba, ela tem alguns incentivos, né? Com algumas isenções de TBI, por exemplo, para quem mora na cidade. Muita gente não sabe disso. É um gasto a menos que ela tem. Hoje, na construtora, o empreendimento que eu estou trabalhando, dá isenção de registro, né? Do cartório das transferências, né? A parte burocrática. Certo. Já é um gasto que a pessoa não tem. Mas você consegue, por exemplo, a minha pergunta acho que a pergunta da maior parte da população, você consegue, se uma pessoa te procura através do WhatsApp ou do seu Instagram, você consegue se dirigir até essa pessoa? Sim, para você levar a proposta, facilitar? Sem dúvida. Porque eu penso na idade, tá? Eu sou uma defensora das pessoas que têm mais de 65 anos. Eu defendo isso, porque eles, tanto para habilitação, para fazer seguro de um carro, eu tenho notado isso na população, a deficiência, a falta de informação. Não chega até eles, né? Sim. E hoje, com as mídias sociais,
Porque o que ocorre? As pessoas estão sendo negligentes, não digo todos, mas essas informações elas não estão chegando. Então, ou seja, eu tenho 70 anos, mas eu quero financiar uma casa. A pessoa que pensa pela idade dela não pode fazer um seguro, ela não pode comprar uma casa, ela não pode tirar uma habilitação, e a informação é grande, porque não chega informação para eles. Então, vamos lá. Como uma pessoa hoje, um morador de Indaiatuba ou da região, ele quer comprar o imóvel, Minha Casa Minha Vida, ele acha que ele tem que ir até a prefeitura. Qual é o procedimento disso? A gente primeiro verifica se ele já tem, por exemplo, uma inscrição na Secretaria de Habitação, que é a primeira coisa que a gente... É o primeiro passo. Primeiro passo, porque se a pessoa não tiver, a gente encaminha ela para lá, a gente passa o número da prefeitura para ela fazer a ligação e agendar um horário ou ir direto à Secretaria da Habitação para fazer esse cadastro. Certo. As pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de locomoção, que é um idoso, às vezes é um cadeirante, uma pessoa portadora de uma deficiência, a gente pode ir até ela para explicar como é que funcionam os trâmites. Certo. Hoje, uma pessoa que tem uma idade, por exemplo, avançada, ela tem sim mais dificuldades e até mesmo certas restrições com relação às situações bancárias, de financiamento bancário. Sim. Porém, eu nunca falo não para a pessoa. Eu sempre tento uma resposta. Mas essa resposta nunca sai de mim, sai de uma agência bancária. E se essa pessoa, às vezes, ela não tem condições ali, a gente tenta ver um parcelamento direto com a construtora. Certo. Pode ficar um pouco mais pesado, mas tem pessoas que têm condições. Às vezes a pessoa tem um FGTS muito grande que ela pode utilizar, ela tem um dinheiro guardado, uma poupança, algum valor. Sim. Então a gente procura proporcionar alguma oportunidade para essa pessoa estar comprando. Tem muitos pais que vão comprar um imóvel e às vezes ele tem assistência de um filho para fazer a aquisição do imóvel. E aí eles conseguem conciliar isso. Um filho compra um imóvel pro pai morar. Entende? Tem muitos. Aqui em Indaiatuba é muito comum pessoas que moram fora do país fazer aquisição de imóvel para os pais. Ou fazer aquisição de imóvel para investimento. Isso é muito comum aqui na cidade. Entendi. E a pessoa vai lá, faz a transferência da sua renda no consulado. Pronto, manda a documentação para nós. A pessoa lá da Europa, dos Estados Unidos, de onde quer que esteja, ela consegue fazer um financiamento, porque as assinaturas são online, tem aquela questão de documentação de cartório que é toda feita, sem muitas burocracias. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, ela tem algumas perguntas a fazer a você, Marquinhos. Vamos lá. Então é tudo com você agora, Fernanda. Marquinhos, explica pra gente como funciona o seguro, quem pode fazer, o que precisa, a documentação, se tem alguma ressalva. Explica pra gente um pouquinho como funciona hoje. O seguro ele está aberto, como a Jussara falou, né? Ela defende essa bandeira, né? Para todas as idades. Quem faz a avaliação é a própria companhia, né? Nós estamos abertos lá, o Grupo Marquinhos, a atender todas as idades, né? Todos os tipos de veículo, só que todos passam por uma aprovação da companhia. Muitas vezes não está na nossa alçada, né? A gente gostaria muitas vezes de... O slogan da secretária do Grupo Marquinhos é a qualidade que te acompanha, né? Qualidade acompanha, então é tentar sempre mostrar para o cliente, dar essa condição para o cliente, né? Só que muitas vezes a gente esbarra nas burocracias das companhias, né? Então hoje a pessoa quer procurar uma corretora, né? Qual é o serviço que a corretora oferece? Hoje temos o serviço de seguro residencial também, né? Temos o seguro de auto, né? Que é para os veículos, de carro, caminhonete, caminhões. Seguro saúde, seguro na questão também hoje para uma pessoa que quer alugar uma casa, está aqui o Bimael, a gente vai fazer essa parceria, né? De trocar, né? Compartilhar, com né? certeza, É o seguro fiança, né? O famoso Sim. seguro fiança que muitos precisam, às vezes ainda não tem uma garantia, mas tem o seguro fiança, que ele paga uma taxa para a companhia, que a companhia passa a atender, né? Com esse seguro fiança. E outros serviços que a gente oferece lá. Tem também a questão do financiamento, também que hoje o Grupo Marquinhos também faz através da companhia, né? Com várias companhias aí, como a Porto, Bradesco, Itaú, né? Várias companhias que têm essa parceria com o Grupo Marquinhos. Então hoje você quer financiar um carro, quer financiar um imóvel, né? É possível também pela companhia, pelo Grupo Marquinhos. Então a gente, quando fala só em seguro, as pessoas pensam que é só o seguro de carro, né? Quando se fala em corretora de seguro, as pessoas pensam que é apenas seguro residencial e seguro de auto. Não. Então também tem todos esses serviços que a gente oferece. Legal, bacana. Bom, deixa eu fazer um merchan agora aqui, né? Com os meus colaboradores. Gente, para quem não sabe, o Grupo Marquinhos, que já atua na cidade aí há mais de 20 anos, ele tem também um trabalho social, né, Marquinhos? Graças a Deus. Tem um trabalho social e eu gostaria assim que você falasse, exceto os endereços, mas como as pessoas fazem para
para estar apto a esse serviço social que o Grupo Marquinhos faz. O nosso querido Marquinhos, ele é secretário do esporte dentro da cidade de Indaiatuba, né? Bem que isso, graças a Deus, vem de um grupo forte de pessoas com trabalhos transparentes, mas o Grupo Marquinhos, ele tem um trabalho na área social. Queria que você falasse só um pouco disso. Vamos fazer o merchan agora do Grupo Marquinhos diretamente. Sim, então é uma questão muito bacana que o Grupo Marquinhos faz na questão filantrópica, né? Com essas entidades. A gente costuma não falar os nomes, como você falou, porque é um cuidado, né? Porque a gente, quando faz o bem, né? A gente não espera, né, divulgar quais são as igrejas, quais são as bandeiras que a gente, né? Então, acho que eu sempre falo que Deus, ele está na frente de tudo e de todos, né? Então, quando a gente ajuda, a gente não pensa se é a igreja católica, se ela é evangélica, né? O importante é chegar essa ajuda de uma forma ou de outra, né? Sim. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nessa questão social aí, de apoiar, sim, essa questão filantrópica aí, através de uma... Aí as pessoas falam, como buscar esse apoio do Grupo Marquinhos, né? Que acho que é uma das coisas que as pessoas ficam sempre querendo saber, de que forma pode receber esse apoio. A gente também costuma, Abimael, Fernanda, Jussara, apurar também, tá? Não é simplesmente vai lá, busca apoio, né? A gente gosta de saber se essa entidade existe um trabalho muito forte, né? Como funciona a transparência dessa entidade, né? Dessa igreja, porque não é qualquer um vai lá bater a porta, tem um apoio, né? Tem muitas entidades que precisam. Então, quem faz esse trabalho hoje é a Jaqueline, que é a responsável lá do despachante, né? Certo. E ela apura, ela faz tipo ela filtra primeiro, né? Para entender quem é essas entidades que buscam apoio. Mas tem aí, né? Eu vou dar um exemplo, né? Paróquia Santo Antônio, né? Que a gente tem uma parceria muito boa através das igrejas católicas. Eu estou dando apenas, né? Sim, a Maria Goretti, as católicas. Essa é uma das várias, né? Mas só para a gente falar, né? Para as pessoas saberem que realmente, né? São Francisco. E também agora tem aí a Igreja Bola de Neve, né? A gente faz um trabalho muito bacana, social, com a parte das igrejas evangélicas, né? Então é um trabalho que a gente não gosta de nomear as entidades, mas assim, a gente faz com muito amor, com muito carinho, para que as pessoas que estão precisando possam chegar até eles. Entendi. Olha, quinta-feira que vem nós vamos ter aqui a satisfação de receber, acho que você deve conhecer, a dupla sertaneja Ed Carreiro e Orlandinho. Opa! Eles vão estar aqui conosco na próxima quinta-feira. Grandes cantores. São grandes cantores. Eles agora gravaram o novo CD deles. Gravaram, já é sucesso, já estão nas plataformas. Tá aqui, ó. Nosso querido, eu costumo falar, eu chamo ele de Edmilson, né? Edmilcinho. Sim. Ele é um grande parceiro aqui da Rádio Jornal, um grande posto, parceiro né? do Posto. Então, pessoal, quinta-feira que vem nós vamos ter a presença dessa dupla ilustre da nossa cidade. Já tá aqui, ó, há décadas fazendo um trabalho bem direcionado. E também falar um pouco para vocês da transparência, mais uma vez, do Autoposto Colonial e Autoposto Europark, que hoje são os nossos colaboradores aqui, juntamente com o Grupo Marquinhos. E vocês podem ter certeza, viu, gente? Abastecer lá é garantido, eu aprendi. Não pergunte o porquê, mas eu aprendi. Com muito custo. E o Grupo Marquinhos hoje... O barato sai caro. O barato sai caro. O Grupo Marquinhos hoje, ele tem aí para te oferecer tanto o despachante quanto a autoescola, como a corretora de seguros, tá? Então, sintam-se à vontade, né? Falem que ouviu no podcast da Sala VIP, por gentileza, porque o nosso querido amigo aqui vai gostar de saber. E convido a todos também a estar participando dessas associações filantrópicas que temos. E também agradecer mais uma vez ao nosso querido Abimael Rego, que aí é um engenheiro e está na área de construção do ramo imobiliário. Então, esse é o nosso merchan, né, Fernanda? A gente tem que estar sempre falando dos nossos apoiadores, do pessoal que está vindo com a gente para apoiar. A Sala VIP hoje tem a intenção de trazer grandes nomes para cá, para divulgar, para falar um pouco do empreendimento de cada um, no caso do Abimael, que ele está sempre aí, vai estar sempre oferecendo esse trabalho diferenciado, que é indo até a população, oferecendo à população uma forma mais rápida, mais fácil, está financiando a sua casa, o seu projeto, né? Porque uma casa é um projeto de vida, e principalmente quando é o primeiro, né? Então, sinta-se à vontade, tá, Abimael, para deixar aqui o seu Instagram, para deixar o seu telefone particular, para que as pessoas cheguem até você. E o Marquinhos a mesma coisa. Lembrando a todos que hoje nós estamos falando dele como secretário, né, Marquinhos? Isso aí. Ele foi Jussara, fica tranquilo. Mas que todos saibam que hoje o esporte em Indaiatuba está muito bem direcionado, está muito bem sublocado com a administração do Marquinhos. Não estou aqui fazendo merchan disso não, mas é uma coisa realista. Hoje nós conseguimos ver com clareza o esporte sendo visto dentro de Indaiatuba e respeitado. Coisa que
Não estou falando mal de outras gestões, jamais, nunca, não é isso não. Mas assim, hoje a gente pode ver outdoor, rádio, hoje tem a visão do esporte, que é uma coisa muito rica, né, Marquinhos? Falando Sim. só um pouquinho, não como secretário, mas como o esporte em si. O que isso agregou na sua vida? Uma experiência, né? Primeiro eu quero agradecer ao prefeito Gaspar pela oportunidade de estar como secretário, né? O prefeito Gaspar, que é um cara muito comprometido, um baita de um ser humano aí, um cara muito humano, né? Que acho que isso é o segredo, né? Acho que é o segredo de um gestor, primeiro ser humano, né? Gestão de pessoas e gostar de pessoas. E ele faz muito, com muita propriedade isso aí, né? Então a gente não pode deixar de agradecer, porque através de Deus, eu já estou lá, né, pela vida do prefeito Gaspar, né? Certo. Eu acho que assim, você amadurece, eu falo que a prefeitura, o poder público é uma faculdade de vida, né? Que você aprende cada dia, né? Tomar decisões, aí você amadurece como empresário, como pai, como marido, né? Como gestor. Sim. E eu acho que isso agregou muito na minha vida. O fato de estar como secretário é a virada da chave, né? Porque a minha vida já era corrida como empresário, né? E tendo essa oportunidade de ser secretário dessa pasta, que é uma pasta muito importante do governo, do prefeito Gaspar, e eu que sou nascido, criado nessa cidade, como você falou, a gente viu todo o crescimento, né, que Sim. começou lá com o nosso querido Reinaldo Nogueira, né? Reinaldo Nogueira. E hoje com o nosso querido prefeito Gaspar dando continuidade. Eu sempre falo que o prefeito Reinaldo, ex-prefeito Reinaldo, entregou uma Ferrari pro Gaspar, né? Lógico. Pra ele. É verdade, né, Jussara? Pior que Acho isso que temos mesmo. que valorizar, né? E o prefeito Gaspar assumiu isso com toda a propriedade de secretário, que ele já passou pela CEMURB, CEMOP, foi superintendente do SAI, né? Superintendente do SAI. Então não tinha um cara mais preparado, né, para pegar essa Ferrari, né? E hoje ele tem aí conduzido a cidade, né? Claro, tudo trabalho em equipe, né? Mas assim, junto com todos os outros secretários aí, que a gente tem feito um trabalho aí realmente com uma equipe muito comprometida. Sim. Hoje o segredo acho que da secretaria, né, do prefeito Gaspar, é a questão não há vaidade entre secretários. Acho que isso é importante, né? Quando a gente precisa de um secretário... Isso é um pilar, né? E quem ganha com isso é o munícipe, né? Eu acho que brigar entre nós secretários não vai chegar a lugar nenhum, né? E tem entendimento entre os secretários. É uma cobrança do prefeito Gaspar. Ele sempre fala, Jussara, que temos que deixar uma secretaria pronta. Porque essa é a visão do gestor, tanto do prefeito como do secretário. Hoje eu estou como secretário, mas outros vão vir, né? Uhum. E tudo é um ciclo na vida da gente. Quando vier, qual o maior legado de um secretário? É deixar uma pasta, né? Que você sabe que trabalhou bastante para que a população, que a gente pudesse ofertar, atender, promover políticas públicas, né? Que é o mais importante da população. Então eu falo sempre assim, o dia que vier outro gestor, eu quero falar, eu fiz o meu papel, né? Sim. Claro que a gente sabe que muita coisa tem que melhorar. É a própria fala do prefeito Gaspar, sempre tem que melhorar, né? Mas a cidade de Indaiatuba tem sido assim referência. Agora, esse final de semana recebemos aqui a etapa da Federação Paulista de Luta de Braço, que foi um sucesso, recebi no meu celular uma mensagem da presidente da federação, agradecendo a parceria, né? Que ela não tem visto isso no Brasil. E hoje, para fazer gestão, você tem que ter orçamento, né? E o prefeito Gaspar, todo ano ele senta, olha olho no olho do secretário e quer entender onde pode melhorar o esporte. Então isso é raro ver no país hoje muitos prefeitos aí. Amanhã a gente vê os projetos Sim, hoje. Então você vê muitos prefeitos aí que infelizmente não olham com carinho para o esporte. Sim. O carinho, o esporte é meio de transformação, né? Na vida das pessoas, tira as pessoas da droga, Sim. né? E eu posso falar para você com muita segurança junto com a nossa equipe. Nós estamos trabalhando muito para isso, através dos programas educacional, que é as crianças do Esporte Cidadão, né, de 6 até o adolescente de 14. Depois tem o Juventude Esportiva, que é uma continuidade desse projeto, para encher uma lacuna que não tinha, tá? Eu e o prefeito, nós vamos muito nas escolas, no Papo Jovem, e foi criado esse Juventude Esportiva através, Bimael, de um jovem que levantou a mão e falou, prefeito, tem o Esporte Cidadão que vai de 6 a 14 e depois para. Então você vê, né, a importância de estar perto da continuidade. Criamos Juventude Esportiva de 15 a 21 anos. E não é só isso, né? Tem um projeto aí que é o de lazer também, que é o de 16 até a terceira idade, com atendimentos a todo momento aí. É um departamento que quando nós assumimos aqui tinha 4.400 pessoas que eram atendidas e hoje já passa de 13 mil. Nossa. Acho que isso é fruto, né, de investimento, de novos núcleos que estão sendo inaugurados. Só o ano passado mesmo inauguramos o Campo Bonito, o Complexo do Campo Bonito, o Complexo do Carlos Aldrovandi, o Complexo Esportivo da Secap, e tem agora, o ano que vem, um novo centro esportivo em frente à Toyota, que é um centro esportivo novo, moderno ali, modalidade, uma pista de atletismo padrão internacional,
uma pista de skate padrão bowl e street padrão internacional, piscinas, campos, quadras, quer dizer, né, você vê, todo para atender aquela região ali, um novo centro esportivo para atender 40 mil pessoas naquela região. Então a gente fala na região do Campo Bonito, do Sabiás, da Morada do Sol, onde vai chamar Rei Pelé, né? E o nosso competitivo agora, aproveitar aqui, a gente se empolga, porque falar de esporte também é sempre bom. Agora está acontecendo, vai começar agora dia 3, né? Dia 3 de julho começa os Jogos Regionais em Mococa, que vai até dia 15. Indaiatuba foi campeã pelas últimas 3 edições. Então nós somos tricampeãs dos Jogos Regionais. A gente vai firme e forte. Quero mandar um abraço especial ao professor Rafael, que é o coordenador desse departamento, né? Que temos 1.200 atletas, lembrando que 1.200 atletas do município. Nós vamos para os Jogos Regionais com 100% de atletas criados na base da nossa cidade. Então você vê, né, a importância, onde muitas equipes vão com equipes contratadas, né, para ganhar. E nós vamos, claro, vamos para ganhar, mas vamos com todas aqui, criadas aqui, com investimento do município. Certo. Agora eu passo a bola para você de novo, minha querida sócia. Vai, agora é a tua vez. Abimael, eu imagino que ao longo da sua vida profissional, você deva ter encontrado bastante desafios, né? Hoje você está numa posição de gerenciar pessoas, parte de desenvolvimento de negócios. E eu quero perguntar, eu acho que ao longo da sua vida profissional, você já deve ter feito ter encontrado muitas pessoas, lidar com pessoas às vezes é algo muito difícil, né? São gênios, são temperamentos, tem alguns que têm um temperamento de Pedro, né? Da Bíblia, sim, bem forte, sim, explosivos. Então eu pergunto para você, que dica você quer dar para alguém que quer seguir essa sua carreira? O que você fez de diferente? E qual é hoje a sua maior dificuldade de lidar com pessoas e de performar pessoas? Olha, que pergunta, hein? Hoje uma dica que eu dou para as pessoas que estão entrando nesse segmento é ter paciência. Porque a pessoa, para entrar no segmento imobiliário, para trabalhar com essa carreira imobiliária como corretor, primeiro que ele é um autônomo, que ele não tem salário, né? Quando eu entrei em fevereiro de 2021 e fiquei até setembro sem fazer uma venda. Houve momentos que eu me questionei, será que isso era para mim? Mas eu mesmo me respondia, claro que você pode todas as coisas. Então a pessoa tem que ter paciência consigo mesmo, tem que ter paciência com a empresa, com as pessoas com quem ela trabalha, os colegas corretores, inclusive os seus gerentes, e ter paciência com os clientes, porque cada um tem o seu momento de adquirir o seu produto ou serviço. Um dos maiores desafios que eu tenho hoje na gestão de pessoas, ele está ligado ao meu propósito dentro daquilo que eu estou trabalhando hoje. Hoje eu lido com todo tipo de pessoas. Hoje, por exemplo, eu estou com uma das maiores equipes lá da empresa no qual eu trabalho, e eu faço questão de trabalhar com pessoas que não eram do segmento. São pessoas que estão entrando no segmento imobiliário, mas não têm experiência. Então, para mim, já é um desafio muito grande quebrar todos os paradigmas dessa pessoa, né? Hoje eu tenho um corretor lá, uma corretora que ela ganhava 1x e hoje ela ganha 10x do que ela ganhava antes. Então, assim, tem que ter uma mudança de mentalidade muito grande aí. Eu tenho um outro corretor que ele é um grande desafio, né, na vida dele, esse segmento, porque ele estava passando por uma dificuldade, uma crise muito grande na vida dele, e eu criei alguns desafios para ele superar. Você imagina, o seu gerente chegar no seu corretor e falar para ele ficar 45 dias sem rede social, sem Instagram, sem um Facebook, porque naquele momento, para ele, essas seriam as distrações que ele não poderia ter, por mais que você consiga trabalhar e vender pelo Instagram e Facebook. E o resultado disso foi que ele foi um dos corretores que mais vendeu lá do nosso time. A estratégia deu certo. A estratégia deu certo. Tem um filme que eu acho muito interessante que chama-se Desafiando Gigantes. E tem uma parte desse filme um dos melhores, né? Que o técnico ele coloca lá um jogador para ele percorrer o campo com um colega nas costas. Sensacional. Só que ele vende esse colega, esse menino. Então, ele se vê numa situação onde ele atravessou o campo inteiro e dobrou a meta daquilo que ele estava propondo. Por quê? Não teve nenhuma distração. Uhum. Então, hoje, por exemplo, com relação a desafio, hoje para mim é um desafio trabalhar sem a meta. A meta para mim é um número que
você vai ter ali, ou para debater com a empresa, para ver se aquele número ele é possível de ser alcançado, ou ele também pode se transformar num limitador na vida das pessoas. Por exemplo, se um corretor meu ele trabalha para fazer 1 ou 2 vendas no mês, se ele trabalha com isso como meta, isso pode ser um perigo. Porque ele vai trabalhar só pelo aquele número. Ele não vai descobrir qual que é o limite dele ou até onde ele pode chegar. Então, quando eu falei para ele sair dessa rede social, ele teve tanto foco. Só que assim, você tem que direcionar e tem que orientar. Olha, você vai te trocar isso aqui, vai começar a ler um livro, vai assistir podcasts sobre o mercado financeiro, mercado imobiliário, sobre tudo que é relacionado ao seu negócio. Então ele se desenvolveu. Então isso foi um dos grandes cases que eu tenho aí para trazer também. E dentro do que vocês exercem hoje, eu imagino que nós somos pessoas, né? Então, nós lidamos com pessoas o tempo todo. Dentro do que vocês exercem hoje, o que vocês mais têm orgulho de ter feito? De ter contribuído na vida das pessoas? Eu sempre falo, eu sempre prego a gestão fina no atendimento, né? É cuidar do cliente, né? Eu sempre falo, pegar o cliente no colo, né? Porque ele que, como eu comecei falando, é ele que paga nossas contas, né? Então é um trabalho que eu faço muito com a nossa equipe, né? Valoriza, né? Porque o cliente ele pode chegar dando sorriso de manhã, né, Abimael? Sim. Ou ele pode chegar daquele jeito também. Então a gente tem que preparar o nosso funcionário para isso, porque a gente tem que também ter controle sobre as emoções dos nossos clientes, né? Então, o que eu passo hoje para o empreendedor, né, que é trabalhar com a equipe na questão de atender sempre bem o cliente. Acho que esse é o fundamental para o crescimento de uma empresa. É claro que tudo vem, né, num conjunto da ópera, mas acho que o atendimento ele é essencial para o crescimento de uma empresa. Entendeu? Porque esse cliente ele volta. Sim. Se você maltratar, né? Não estou dizendo que a gente vai maltratar o cliente, mas um dia errado, o cliente pode estar no dia errado e o funcionário também pode estar no dia errado. A gente fala que muitas vezes temos que ser o super-homem por fora, por dentro, por fora somos o super-homem às vezes, né? E por dentro temos um monte de problema, né? Como o Abimael, você, Fernanda Jussara, a gente acorda durante o dia e fala, eu tenho que pegar os desafios, né? Sim. E o cliente não tem nada a ver com os nossos problemas. Exato. Então, essa é a mensagem que eu passo para os meus funcionários, entendeu? É nunca demonstrar os seus problemas para os clientes, porque os clientes têm que ter a solução. E ele não pode virar o problema do dia, entendeu? Porque ele procura o profissional, ele tem uma preocupação. E a gente não pode, mais uma vez, que a preocupação dele vire o problema. É isso. Qual o melhor conselho que você já recebeu durante sua vida? Para você e para você. Primeiro você. Qual o melhor e o conselho melhor que você recebeu na sua trajetória de vida, que já deram a você? Eu acho que o maior conselho é manter a humildade. Entendeu? E você, Abimael? Olha, eu li um versículo na Bíblia que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Certo. Como você gostaria, Marquinhos, de ser lembrado na sua total trajetória? Uma pessoa que sempre trabalhou e trabalha para fazer a diferença na vida das pessoas. E você, Abimael? É similar a isso, viu? É similar a isso. Exatamente. Bom, qual é a sua maior referência? Bom, vamos lá. Qual é a sua maior referência de vida profissional? Eu tenho uma curiosidade para ser assim, bem rapidão. Essa sua transição dos 2 momentos na mesma hora, secretário e empresário. Essa divisão, esse divisor de águas que você tem na vida hoje. O que você pode falar rapidamente para nós sobre isso? Eu vou colocar 2 comparações, tá? Primeiro, como gestor público, eu tenho uma referência com o prefeito Gaspar. Acho que como gestor público eu aprendi muito com ele. Certo. Acho que é um ser humano sensacional. Não estou aqui para fazer média, não precisamos disso, né? Mas eu acho que eu aprendi muito com ele, como gestor público. Um cara que ensina cada dia mais para a gente. E como empresário, eu sempre falo que eu me pego muito na minha esposa, entendeu? Na Leila, né? Ela é uma ótima administradora de empresa. Então, eu acho assim, né? A gente tem que valorizar, né? Eu sempre falo que tem que valorizar em vida as pessoas, como estou valorizando o prefeito e minha esposa Leila. Eu acho que são 2 pessoas que me chamam muita atenção como administradores, entendeu? Sim. E você, Abimael? Olha, enquanto, por exemplo, quando eu trabalhava com autoescolas, eu sei que a gente trabalhava ali com uma coisa que é muito importante, que é relacionada a vidas. Certo. Respeito à vida da pessoa. Certo. E hoje, eu trabalho no segmento imobiliário, eu trabalho com sonhos. E em ambos os casos, eu tenho que ser lembrado de uma maneira positiva. Certo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muitas pessoas têm perguntado, agora há pouco também, qual é a intenção eu e a Fernanda fazermos o podcast Sala VIP.
nós vamos trazer um diferencial nisso aqui. Por quê? Não é um podcast engessado, né, Fernanda? É um podcast onde eu quero ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem ser ouvidas, querem ser vistos, querem ser lembrados. Então, o que nós vamos fazer? A Sala VIP chegou para nós através de um convite, da nossa parceria, um convite da Rádio Jornal. E o que eu gostaria de dizer a você que vai assistir a esse podcast? Aqui nós recebemos 2 cavalheiros que, indireto ou indiretamente, teve o mesmo segmento, um ainda continua, mas são 2 pessoas que lidam com pessoas. Não lidam com máquinas, lidam com seres humanos. Qual é a intenção do nosso podcast, além de divulgar a nossa marca? Vamos fazer o nosso merchan, né, Fernanda? Divulgar a nossa marca, que é a Fer Correia Personalizados, tá? Mas qual é a nossa intenção aqui? É somar com os nossos parceiros. É somar e trazer cada vez mais informações. Tanto na área civil, na área jurídica, como na área financeira. Todos que vão aqui agregar conosco vai ser para somar. Então, todos que vierem, nunca venham preocupados. Tá? Nunca vem engessado, fiquem sempre à vontade para falar, porque o que é mais importante de uma pequena gravação, de um pequeno bate-papo, é o que se tira dele. E eu só quero que sejam tiradas coisas boas, que as pessoas consigam transmitir aqui o seu verdadeiro eu. O julgamento nós já sabemos que vamos ter, né? É aquela coisa de buscar o sim, porque o não você já tem. Ou seja, ninguém agradou a todos, nem aquele que se foi agradou. Ninguém é perfeito, né? Mas a nossa intenção nesse podcast, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, havíamos falado durante essa semana, é atrair pessoas que estejam compactuando do mesmo potencial e da mesma visão de vida. Somar. Nunca tirar. Sempre somar. E para que essa soma seja igual para todos. Então, aqui eu já vou deixar aqui já os meus sinceros agradecimentos a vocês que confiaram no nosso trabalho, porque não é fácil. A pessoa, vou lá gravar um podcast. Não é fácil. Porque aqui você vem e você tem que se desarmar. Você tem que mostrar a sua cara, tem que mostrar o seu profissionalismo dentro daquilo que das perguntas e respostas, se você está afinado com o seu segmento. Porque você pode chegar e fazer uma pergunta e a pessoa até sabe. Eu tive uma reunião com o Reinaldo e ele falou uma coisa verdadeiríssima. O que adianta uma locomotiva sem trilhos? Às vezes você tem um puta potencial, você tem um projeto, mas você não consegue expressá-lo. Você tem uma puta de uma educação e você trava. Então, a todos que estão e vão assistir esse podcast, eu já quero deixar meus sinceros agradecimentos a esse cara, esse puta cidadão, grande homem, um cara que sempre me estendeu a mão nos projetos os quais eu busquei, e foram muitos, não foram poucos. Quero fofocar com vocês, povo que vai nos assistir. É um secretário, tá? Que ele responde mensagem. Coisa que não acontece com muitos, me desculpem, mas é um secretário que ele pode não responder hoje, mas ele vai te responder, ele vai te direcionar e vai te receber. Isso é para poucos. Então, políticos do meu coração, me ouçam, tá? Respondam as mensagens no WhatsApp, você que é secretário, faz muita diferença. Porque é muito bom você ter um parceiro. Quando você fala parceiro, as pessoas não entendem isso. Ser parceiro é ter a hombridade de responder, nem que se for um bom dia, com boa noite. Então aqui já está meu agradecimento a você, Abimael, que está acreditando nesse trabalho. Veio conosco para participar, deixar aqui o seu segmento, como te encontrar, como fazer. Gostaria de falar até um pouco mais sobre a bandeira que eu defendo, que são os idosos, tanto para habilitação quanto para comprar o seu sonho, que é a casa própria. Mas é muito prazeroso saber que você está dentro disso tudo e apoiando. E agradecer também a minha sócia, que tem que me aguentar 24 horas, não é fácil me aguentar, tá bom? E queria que ela falasse um pouquinho mais com o Marquinhos sobre o que nós falamos sobre algumas novidades que está vendo em Indaiatuba, na cidade, que a gente não tem essa informação. Sim. Marquinhos, hoje a gente vê bastante a população usando bastante aquelas scooters. E a gente sabe que está havendo, né, uma regulamentação nova de um projeto aí de lei para regulamentar isso. O que você pode nos dizer sobre isso hoje? Não, perfeito. Acho que é muito bacana essa pergunta, Fernanda, porque as pessoas estão muito confusas, o que pode e o que não pode, né?
Na realidade, todos os veículos automotores, né, acima de 49 cilindrada, ela é necessária, né, ou uma autorização do ciclomotor ou uma habilitação, né? Muitos hoje optam na autoescola por... Desculpa, eu não entendi o que você falou, por favor. Não, ela perguntou sobre a questão dessas scooters Sim, hoje, sim. né? Então depende muito da cilindrada, né? Sim. Hoje, dependendo da cilindrada, for acima de 49, é necessário uma autorização de ACC, que a gente fala, autorização de ciclomotor, né? Ou habilitação. Hoje as pessoas estão optando em tirar a habilitação, porque o processo praticamente é quase o mesmo. Quem quer tirar uma ACC e quem quer tirar uma habilitação, tá? Sim. Então, o que a gente pede para essas pessoas que estão curiosas, querendo saber, é entrar em contato com o Grupo Marquinhos, né? Através do WhatsApp 3894-2588, que a gente vai passar com mais propriedade toda a resolução, o que pode e o que não pode. Porque na hora de comprar, ele tem uma informação. E na hora que ele vai para o trânsito, ele tem o desgaste, né, de um veículo apreendido. Então, procure o Grupo Marquinhos na questão de informar, né, tudo que é necessário para essas scooters, porque toda hora está mudando. Eu posso estar dando uma entrevista agora, né, e segunda-feira já mudar. Então eu peço a gente vai dar um exemplo agora. Teve uma mudança do toxicológico, não é a pergunta sua. Mas assim, né, até semana passada era uma coisa, agora já mudou de novo. Quer dizer, então é mais uma coisa que o Grupo Marquinhos está para esclarecer, entendeu? Okay. Se a gente for entrar nesse assunto do toxicológico também, nós vamos falar meia hora aqui. Mas assim, a gente tem um funcionário lá que é o William, que é o Rafael, que ficam praticamente aí 8 horas durante o dia, né, respondendo essas perguntas aí. E você, Abimael, quer deixar conosco, quer deixar para a população como o seu WhatsApp, quer deixar o seu Instagram, como que as pessoas fazem para te encontrar? Sim. Inclusive a gente está atendendo aqui hoje em Indaiatuba e região, aqui a grande região de Campinas, tá? Nosso WhatsApp é 19-9979-2819. Pode entrar em contato com a gente, mandar um oi lá que nós vamos retornar em seguida aí na sequência. Inclusive, Sara, gostaria de deixar uma mensagem informando sobre como é fácil hoje fazer a aquisição do imóvel. Sim. Hoje um casal aí, eu lembro de um casal que eu eles fizeram a aquisição. Certo. A moça, ela tinha 17 anos quando ela fez a aquisição. Eita! Ela comprou com o namorado dela, ela tinha uma renda, ele tinha uma renda. Então, pessoas, inclusive menor de idade, conseguem fazer, é claro, fazendo os trâmites no cartório, consegue fazer a aquisição. Hoje, uma pessoa com uma renda aí a partir de R$4.000, ela consegue comprar uma casa dando R$500 de entrada. E as pessoas não sabem que o programa Minha Casa Minha Vida, ele abrange uma pessoa que tem uma renda de até R$8.000. Certo. Então, a pessoa vai ter uma menor taxa de juros, vai ter subsídios lá do governo, vai ter alguns benefícios. Então, nos procure, pode entrar em contato conosco para você saber mais informações. Abimael, só para ficar claro, qual a renda mínima hoje que a pessoa consegue se enquadrar? A renda mínima, a renda máxima, no caso, seria R$8.000. Qualquer renda até R$8.000, ela está enquadrada dentro do programa Minha Casa Minha Vida, fazendo a aquisição do primeiro imóvel. Essa renda é familiar, não precisa ser apenas de uma pessoa, né? Renda familiar. É composta por marido, mulher, filhos? Como funciona? Quando a pessoa vai fazer a aquisição, por exemplo, se ela for casada no papel, aí é a composição da renda do marido e da mulher. Se eles estão só morando juntos, não são casados no papel, pode só uma ou outra pessoa fazer a aquisição, usar só uma das rendas. Mas se a pessoa estiver dentro desse enquadramento de até R$8.000, ela está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é muito bom. Ok. Pessoas com portadores de deficiências e necessidades especiais, tem algum desconto? Tem valores diferentes? Tem alguma vantagem, vamos dizer assim? Algum diferencial? O programa Minha Casa Minha Vida, ele faz abrangência pela renda e não pela condição da pessoa. O que nós oferecemos ali é um atendimento diferenciado. Hoje o nosso produto, ele atende pessoas com portadores de necessidade especial. Nós temos produtos que é PCD, dentro de todos os nossos empreendimentos. Então a gente atende a pessoas idosas com dificuldade de locomoção, com todos os aparelhos ali para ela poder se locomover dentro do imóvel, inclusive. Então nós temos o produto diferenciado, inclusive hoje, na empresa que eu trabalho, ela tem condições muito diferenciadas de mercado, proporcionando a compra da pessoa com mais tranquilidade, né? Uma parcela menor, porque a gente sabe que a pessoa que está comprando imóvel é porque ela está pagando aluguel. Então, se ela pagar o aluguel mais uma parcela muito alta, ela não consegue. Então, hoje, por exemplo, os imóveis na planta que nós trabalhamos, ela começa a pagar o financiamento após a entrega da chave.
Ou seja, só depois dela sair do aluguel. Tem muita gente que não sabe disso. Antes disso, ela só paga a entrada, que é parcelado em muitos anos, inclusive direto com a construtora. Então, existe muita facilidade. Hoje é mais fácil brincar, comprar um imóvel do que comprar um carro. E quais são os documentos e quais são o que vocês pedem para uma pessoa quando ela vai chegar até você, através da construtora onde você trabalha hoje? Quais são os documentos necessários para isso? O que precisa ter? Certidão de estado civil, né? Se for casado ou solteiro, certidão de nascimento. O RG ou CNH habilitação, comprovante de renda e residência. O resto a gente pega online, que é o extrato de FGTS, a carteira de trabalho, tudo online. É tudo facilitado hoje, é bem simples. Para hoje entrar em contato com a corretora do Grupo Marquinhos, rapidamente falando, a pessoa se dirigir ao site, ao Instagram, você quer deixar para nós aqui, para o público que vai estar assistindo? Sim, todo esse canal é esse telefone que eu passei, né? O 3894-2588, que quando ele mandar essa mensagem no WhatsApp, automaticamente já vai estar direcionando, né? Se ele quer autoescola, se ele quer o serviço de autoescola, despachante ou corretora seguro. Olha. Então ele pode ir nesse 3894-2588 que já automaticamente já dispara para saber, né? E tem outros telefones também, que é o 98305-0777. Fiz uma colinha ali, ó, na tela ali, entendeu? Você tem que ser rápido no gatilho, né? Tá certo. Mas é isso. Quero agradecer ao Alto Posto Colonial mais uma vez, ao Edmilson, a Geise, que nos recebeu, que nos acolheu. Agradecer a parceria do Alto Posto Colonial, Alto Posto Europark. O Alto Posto Colonial, ele fica na avenida, tem que ler, tá, gente? Avenida Manuel Rus Pérez, 2000, ali próximo ao elevado, bem em frente ao elevado, no Jardim Colonial, tá bom? Alto Posto Europark. Oi? Jardim Hubert. É no Jardim Hubert, né? E o Alto Posto Europark, que ele fica na Avenida Roster Frederico John Heer. Senão o meu amigo briga comigo, John Heer. Tá sentido ao Campo Bonito. Gente, procurem os dois Alto Posto, tanto Colonial quanto Europark, você vai ser muito bem atendido. Grandes promoções, quarta, quinta e sexta. Como está mudando muito o preço, não podemos falar preços de combustíveis aqui, nem de diesel, porque o mercado em si está variando muito. Mas você vai ser muito bem atendido. Lembrando a todos vocês, falando mais uma vez dos meus amigos que vão estar aqui na próxima quinta-feira, que é o Ed Carreiro e Orlandinho, com a música Quando a Saudade Aperta, que é o top da galáxia deles. Gostaria que todos se sentissem acolhidos pela Sala VIP. Mais uma vez agradeço a Deus por toda essa chuva de bênção que está caindo, né, sobre nós. Amém. Agradecendo a você, Marquinhos, agradecendo a você, Abimael, a minha sócia Fernanda, agradecendo de todo o coração ao Cláudio, ao Robson, ao João, que está aí nos recebendo também, a toda a equipe da Rádio Jornal, essa estrutura maravilhosa, já conceituada em Indaiatuba, há mais de 50 anos, trabalhando em prol da comunidade. E todos que por aqui já passaram, eu estendo meus sinceros abraços. E você queria deixar alguma coisa, né, Marquinhos? Lembra que você falou no começo? Ah, sim. Os seus agradecimentos. Sim, quero aqui agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar com vocês, pela vida de cada um de vocês. Parabenizar você, Fernanda. Obrigada. Prazer em conhecê-la, Abimael. Que Deus abençoe, prospere muito os seus negócios, possa, né? Amém. A você, Jussara, né? Nessa nova caminhada junto com a Fernanda, tenho certeza que já deu certo. Só o fato de já ter começado, né? Acho que já é um pontapé. E a todos da Rádio Jornal que abraçou, né? Sim. Você que é uma ser humana maravilhosa, sensacional, que eu tenho o prazer de estar aqui e poder estar abrindo com vocês esse primeiro podcast aqui. E tenho certeza, e já falar para as pessoas, aí, os próximos que virão aqui, que é um bate-papo muito gostoso, muito leve, muito solto, porque acho que esse é o intuito de uma entrevista, né? Sim. De você chegar, ser o que você é mesmo, como você falou, ser sincero, transparente, porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem defeito, mas a gente tem qualidades também, sim, né? Lógico. E qualidades é ter amizade com você. Eu costumo dizer que as qualidades têm que cobrir nossos defeitos, tá, gente? Porque defeito a gente tem de monte, mas qualidade tem que cobrir. É só agradecer, eu acho que agradecer a minha esposa, a minha filha Alice, a minha filha Beatriz, pelo apoio que tem dado, né? A toda a equipe do Grupo Marquinhos, do pessoal da autoescola, do despachante, da corretora e também aos clientes. Eu falo que meus amigos, né? Meus colegas que são há anos fiéis aí à empresa. Também aproveitar aqui e mandar um abraço em nome do prefeito Gaspar para toda a equipe da Secretaria de Esporte, todos os secretários, né, que têm trabalhado bastante para a gente poder fazer o melhor para a nossa população. Beleza. Abimael, considerações finais. Vamos lá. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui nesse dia, falando um pouco sobre o nosso trabalho e desenvolvimento. Queria agradecer também a Jussara e a Aline pelo trabalho que tem feito aqui nesse podcast. Aqui é um trabalho muito grande, onde você traz as pessoas para terem voz no seu programa. E gostaria de agradecer a minha família, a minha esposa que está aqui comigo. Gostaria de agradecer o nosso amigo cliente, né, que
sempre está com a gente aí, a gente está sempre acompanhando eles também, a empresa no qual eu trabalho, os meus corretores queridos. E só isso, só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado pelo dia de hoje, que foi maravilhoso, já valeu já. Obrigada, quero agradecer a todos vocês pela presença, Abimael, Marquinhos, obrigada pela confiança de estarem conosco. A você que está aí de casa assistindo a gente, espero que goste de mais este podcast. Seja bem-vindo à Sala VIP. Minha companheira Jussara, obrigada por me aguentar aí. E é isso aí. É uma parceria, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, para alinhar tudo isso daqui não é fácil, mas é prazeroso, é satisfatório, porque é um sonho que nasce. E todo sonho, ele vem uma base de um alicerce. Eu costumo dizer que se você não coloca ferragem, um bom cimento, não alinha, não cresce. Qualquer vento vai derrubar. Então aqui estamos tentando trazer o Sala VIP para dentro da Rádio Jornal e para todas as plataformas digitais, trazer uma estrutura sólida, onde vão agregar pessoas que realmente têm um impacto com a sociedade e queiram trazer o que há de melhor. Todos os nomes que por aqui passarem serão nossos convidados, e as portas estão abertas para quem quiser nos procurar. A Fer Correia Personalizados chegou em Indaiatuba para ficar, e a nossa intenção é trazer material, matéria-prima de primeira qualidade. Sempre que você quiser trazer a sua ideia para nós, a Fernanda é a nossa que faz a criação total. Não é fácil, não é brinquedo não, tá? Mas ela está aí para atender todos vocês que queiram seus brindes, seus uniformes, seus personalizados. Pode nos procurar. A Fer Correia _personalizados é o nosso Instagram. Pode chamar, pode procurar, pode visitar. E seja bem-vindo à Sala VIP com Jussara Cauã, Fernanda Correia e todos os nossos convidados. Muito obrigado e até quinta-feira, se Deus quiser.